Pessoal, bom dia pessoal que está aqui na sala, bom dia para você que está acompanhando a gente aí online. Eu gosto sempre de me apresentar um pouquinho no começo, mas não é fazer autopropaganda. Tem duas coisas, Maiara. Uma, por educação, né? Porque muitas vezes a pessoa está sentada lá e olhando para mim e pensa assim, por que é esse cara que está lá na frente falando e não eu, ou não a Maiara, ou o Paulo? Então, assim, nós estamos em 2023, fazem mais ou menos, uns 33 anos que eu trabalho na área. Né? Na área política, bom dia. Trabalho na área do quê? Na área de comunicação pública, comunicação política, marketing político, marketing eleitoral. Aluno, como é seu nome? João Paulo. Ô, João, hoje nós estamos numa promoção. O pessoal que sentar daqui para cá tem desconto. Você gosta de desconto? Então, fechou. Então, vem para cá. Então, eu tenho esses 33 anos nessa área. Palestras, Juliano, eu faço há uns 35 anos. Quando eu comecei a carreira na matriz do Banco América do Sul, Banco Extinto, Banco América do Sul, em 1980, eu já fazia palestra de preparação de funcionários novos, enfim. Então, 30 e tantos anos. Então, as pessoas perguntam assim, professor, o que você vai passar para a gente? Você aprendeu na faculdade, você leu num livro, decorou e vai passar para a gente, foi na vivência, é tudo uma mistura. Então, o que eu aprendi em faculdade, que eu li em livro, que eu participei com vocês, eu participo até hoje, né? Também gosto de sentar aí para ficar assistindo. E uma coisa que eu quero falar, assim, mas assim, sinceramente, é cumprimentar vocês. Por quê? Todas as vezes, Paulo, que eu recebo convite para fazer um painel, fazer uma palestra, no sentido de aperfeiçoamento. É diferente da escola, na faculdade, porque se o Juliano vai, porque é obrigado, não vai tomar falta, não sei o quê. Essa é uma espontânea, não é? De repente você está lá na sua cidade e fala assim, Paulo, vai ter um curso de comunicação pública, de mídias sociais, depois oratória. Pô, vamos lá. Então, isso me deixa muito feliz, Maiara, extremamente feliz. Por quê? Porque eu sei que eu estou vindo conversar com pessoas que estão em busca do quê, Paulo? De conhecimento, de aprimoramento, de aperfeiçoar, de evolução, de crescimento. Isso é uma coisa que me entusiasma demais, sabe? Falar com pessoas que querem fazer diferença. Porque vocês só vão em busca de conhecimento se você quer fazer diferença, não é assim? Porque senão você fica em casa. A maioria das pessoas, isso é bom e é ruim. É ruim porque a maioria das pessoas não estão em busca de conhecimento. Porque se todas as pessoas estivessem em busca desse crescimento, a gente não teria sala para todo mundo. Agora, por que é bom? Porque vocês estão acima da média. Quando vocês voltam para as suas cidades, né, para o seu local de trabalho, você sempre tem mais conhecimento do que aquele que ficou, do acomodado. Eu tenho 64 anos de idade, e eu tenho um apelido que eu dei para mim mesmo. Eu sou um dinossauro, por conta da cronologia, mas eu sou um dinossauro em movimento, Juliano. Por que o dinossauro? Quem está em movimento, esse processo de movimento, essa pessoa nunca vai ficar para trás, concorda? Vocês assistiram um desenho, ele é famosíssimo, só que eu assisti ele faz tempo já, não vou lembrar com detalhe a cena. Talvez você está aí assistindo a gente online, talvez se lembre desse desenho aí, A Era do Gelo. Quem não assistiu, mas conhece, viu falar da Era do Gelo. Tem um momento desse desenho que é fantástico. Não sei se vocês se lembram, quem assistiu. Aquele monte de animal. Tinha animal pequenininho, médio, grandão, todo mundo. E aí vinha um na frente e falava assim, vamos gente, vamos. E todo mundo correndo. E lá atrás você via algumas geleiras, aquelas montanhas de neve despencando. E um dos, não sei se era aquele mastodonte, não lembro, ele vira e fala assim, para onde que a gente está indo? Ele falou assim, eu não sei, o que a gente tem que fazer é continuar andando. Quem continua andando, não morreu. Quem é que morre? Quem fica parado, quem fica para trás. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu tenho autoridade para falar, meus 64 anos, antes era assim, se eu ficasse parado, o que acontecia? Eu simplesmente ficava parado, eu não saía do lugar. Hoje não dá mais, né? Não dá mais. Todo mundo vai passar você. E você vai ficar assistindo as pessoas passando à sua frente. É ruim, isso é péssimo. Mas hoje em dia, que nós estamos vivendo o quê? E esse é o tema central da nossa conversa. Comunicação pública na era da cybercultura, da cybersociedade. Que época é essa cybercultura e cybersociedade? É a época da tecnologia, que avança todos os dias, assim. Outro dia, o celular ali. Perguntei para um amigo meu,
telefone você tem? Ele falou, um Samsung. Eu falei, pô, Samsung é bom, né, pra caramba. Que modelo que é? Ele falou assim, comprei um S23 Ultra, que é o último modelo. Eu falei, quando é que você comprou? Ele falou, você faz uns 15 dias. Eu falei, acho que não é mais o último, não, cara. Não é? Provavelmente a Samsung já projetou, ou já desenvolveu. Daqui a pouco ele vai lançar o S24. O iPhone não é assim mesmo? Pô, qual iPhone você comprou? Rapaz, eu comprei o novinho, é o top. Qual que é? S14. Eu falei, não é mais, cara. Daqui a pouco vem S14 Pro, não sei, não é assim, Paulo? É S16. A gente não consegue mais. As pessoas que querem acompanhar essa evolução e estar sempre atualizado, a única coisa, é João, né? A única coisa, João, que a pessoa vai conseguir é ansiedade. Porque você corre, 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 você nunca vai alcançar. Bom, o que é que nós vamos falar hoje? Qual é o objetivo dessa nossa conversa aqui hoje? Nós vamos falar um rápido cenário sobre como é a situação hoje do poder público diante da opinião pública e qual é a relação direta que isso tem com a comunicação pública. Então, nós vamos passar por várias coisas, João, por várias coisas. Vou dar alguns exemplos aqui. Dicas práticas de media training, que isso é importantíssimo, né? Para a Câmara, para a Prefeitura, para vereadores, enfim, todo mundo que ocupa um cargo público, secretários, enfim. Nós vamos falar sobre os 3 tipos de notícias ruins, notícias negativas, e como a gente consegue agir sobre essas notícias não tão boas, vamos colocar assim. Vamos falar sobre comunicação pública na área da cybercultura e o que nos leva para o nosso tema central, que é como utilizar, então, as redes sociais. Redes sociais, nós não vamos falar de tática. O que seria tática? A tática seria o seguinte, Paulo, rede social, Paulo, lá para a Câmara de Jataizinho, o ideal seria você postar 6 vezes ao dia, e os melhores horários são esse aqui, e aí você usa essa hashtag, você patrocina tanto, 500... Não, isso são táticas, né? As táticas mudam o tempo todo. O tempo todo muda, não é assim? Se a gente discute tática de Instagram, ou de Facebook, ou de TikTok, de YouTube agora, a gente corre o risco do quê? A hora que a gente terminar o painel, já ter mudado tudo. Vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo conhece aqui o Telegram, não conhece? Todo mundo tem grupo do Telegram, participa do Telegram. Hoje de manhã, o que aconteceu? O Telegram está suspenso. Está suspenso. Aí nos remete uma outra coisa, João, que todas as vezes que eu falo desse recurso, todo mundo fala assim, mas professor, isso funciona ainda? Talvez você que esteja aí, em casa, assistindo a sala online, vai ter essa mesma sensação quando eu falo da importância do site. Mas, professor, site ainda? O site, exatamente o que você pensou, mas site funciona ainda? Funciona, e funciona muito. Vamos dar um exemplo aqui. Por quê? Vamos supor que o nosso amigo Mark Zuckerberg chega e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu já tomei muita multa. Eu não quero mais essa brincadeira, não. Esse ano, não vamos colocar Facebook nem Instagram para vocês fazerem campanha política. Um exemplo, campanha eleitoral. Ou então eu vou fechar, todo mundo sabe que para você patrocinar em Facebook, Instagram, você tem que ter aquele selinho, né? De autorização de colocar temas sociais, temas políticos e tal. Já é um filtro. Ele pode muito bem deixar esse filtro muito mais rigoroso. E a gente não conseguir brincar. Ou então, o próprio STF pode dizer o seguinte, olha, a decisão é que esse ano a gente não use mais rede social para falar sobre política, principalmente campanha eleitoral. E nós vamos fazer como? E aí, quando eu postar alguma coisa, eu mandar um e-mail para o João lá, já estou lá em Jataizinho, mando um e-mail para o João. João, qual é a sua cidade? Guaporema. Eu mando lá para o João em Guaporema. João, se você quiser saber mais sobre o trabalho da nossa Câmara aqui municipal, você... Rapaz, não tem mais onde ele clicar, né? Eu mandar para o Facebook, não, o Facebook não pode esse ano. Vou mandar para o Instagram, não dá, mas o TikTok também não dá. Para onde que eu posso mandar você? Clica nesse link e você vem para o site oficial da casa. E esse site oficial, o que é? Esse site oficial começa a se transformar no quê? No arquivo da sua vida. Da sua vida, que eu digo a vida da casa, lá da Câmara, ou da Prefeitura, da sua secretaria, do órgão que se representa. Isso vai estar sempre lá, Juliano. Isso dificilmente vai ser mexido. É a mesma coisa que eu falo com o e-mail. Mesma coisa, vou falar com e-mail para você também. E aí você vai falar assim, mas professor, e-mail, uma coisa que ninguém mais usa. Ah, usa bastante. Usa, sabe por quê? Todo mundo que eu falo de e-mail, ô Paulo, você recebe muito e-mail por dia? Não recebe? Como é que você sabe? Você entra todo dia para dar uma olhada? Todo dia você entra lá e... O Juliano já falou, vixe, eu recebo. Você recebe muito e-mail? Mas recebe. Você recebe, João? Até o pouco e-mail, Paulo, é bastante hoje em dia.
Eu recebo um monte, e de todo tipo. Eu recebo de promoção, eu recebo cobrança, eu recebo de tudo, João, que você imaginar. Recebo a oferta de curso, e você sabe que eu uso o e-mail como uma porta de entrada para algumas novidades. Deixa eu ver a Uniflex lá, o Uniflex está com uma promoção de um curso aqui. Ah, deixa eu ver, sabe, vou indo. Opa, a Gol entrou uma semana de 50%. É ali, eu entro e abro o e-mail. Qual outra vantagem do e-mail? A pergunta que eu faço para você também, qual a vantagem do e-mail? Você é o dono do e-mail. Há quanto tempo você tem e-mail, Paulo? Complicou a vida do Paulo agora. É muito tempo, não é? É muito tempo, gente. Você pensar bem, falou, pô, eu tenho e-mail desde 1980, não lembro. É muito tempo. Por que você tem esse e-mail? E a maioria, João, das pessoas que eu conheço não mudam o sobrenome do e-mail. Por exemplo, o meu é @gmail.com. Sempre foi assim. E é o mesmo e-mail. Por que é sempre o mesmo e-mail? Porque ele é meu. O STF pode canetar rede social. O Zuckerberg pode desistir do Facebook, do Instagram. Ele pode desistir, que eu digo desistir mesmo. Falar, não quero mais estar dando prejuízo, não quero mais brincar disso. É isso aí, Juliano. É o seu, não é nem como se fosse, é o seu endereço. Só que é no mundo online, mas é o seu endereço. Né? Então, a importância dessas coisas que a gente acha que não funcionam mais, mas funcionam cada vez mais. Né? Então, o site e o e-mail. Então, nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos dar uma geral nisso aqui. Combinado? Então, já conheço a Maiara, conheço já o Paulo, conheço o Juliano e conheço o João. E quem sabe eu não posso conhecer vocês um dia presencialmente também. De qualquer maneira, sejam todos bem-vindos e que a gente possa aproveitar essa manhã aí da melhor maneira possível. Para vocês, estão aqui presencialmente, e essa, gente, é a grande vantagem daqui presencialmente. Vocês me interrompam a hora que vocês quiserem. Eu me entusiasmo tanto em conversar com vocês, por conta disso que eu falei no começo, de estar conversando com pessoas que estão andando, estão em movimento e querem crescimento. E isso me deixa muito, muito, muito entusiasmado. Então, às vezes, acontece, João, eu começo a falar muito rápido. Aí segue a mão e fala assim, ô Edu, menos, que eu não entendi aquela parte lá. Mesmo você ter entendido, João, você quer fazer uma pergunta, mesmo que não esteja no contexto do que a gente está conversando. Tá? Porque a Maiara tem uma demanda diferente da do João. O João tem conhecimentos que a Maiara não tem, não é assim, Juliano? O Juliano tem informações que o Paulo não tem, o Paulo tem informações que eu não tenho. Então, cada um pode ter uma dúvida diferente, um problema diferente, uma demanda diferente. Então, pode erguer a mão e a gente vai dando volta, mas vamos sempre voltar para a conversa central. Atuação na mídia social. Cadê o... Vamos ali. Opa, pulou. Eu acho importantíssimo a gente dar uma geralzinha nesse cenário atual. Eu vejo pesquisas, e eu acho que não é novidade para ninguém. Quando na pesquisa ele pergunta para o brasileiro assim, qual é a instituição pública que você menos confia? Pode vir quem vem sempre nas posições lá embaixo. O político, a instituição política, muitas vezes uma Câmara de Vereadores, o próprio vereador, às vezes uma prefeitura, às vezes o governo do Estado. Mas as instituições públicas, elas vêm muito embaixo. Existe uma percepção na rua que fala assim, mas funcionário público não faz nada, não tem? Acho que você sofre muito esse tipo de coisa, né? Ô, João, você trabalha onde? Trabalha na Câmara? Na Prefeitura? Faz quanto tempo você está lá na Prefeitura? Aí o cara fala assim, João, que moleza, hein? O funcionário público, João. Aí na área de comunicação ainda, Maiara. O cara deve ganhar muito, Juliano. Muito, não deve fazer nada. Porque funcionário público é assim. Você chega no balcão, você leva 1 hora para ser atendido. Gente, a gente sabe que não é assim. Mas isso nós vamos falar aqui também, tá? A percepção versus a realidade. E a gente de comunicação pública, João, a gente nunca trabalha com a realidade. A gente trabalha com a percepção que as pessoas lá fora têm da gente aqui dentro. Né? Então é isso. A população tem uma percepção que tende ao negativo com relação à prestação de serviço. E vocês sabem o que eu estou falando, vocês vivem isso dia a dia. O Juliano, lá na direção lá da Câmara, ele se vira em 1000 para atender. Consegue. Sempre tem reclamação. Alguém vai chegar para o presidente lá e falar, presidente, Juliano, só negativo. Por quê? Porque eles falam assim, quando o servidor, o poder público, atende de maneira satisfatória, o que o cara fala lá fora? Fez mais que obrigação. Então imagina o quanto vocês devem fazer para quebrar esse teto da expectativa.
Então nós vamos falar bastante sobre isso também. Percepção e realidade. Bom, qual que é a ligação direta da comunicação pública com isso aqui? Até um tempo atrás, cuidar da imagem não era prioridade, nem da Câmara, né, nem da Prefeitura. Cuidar da imagem. Por quê? Porque eles têm muitos problemas, muito grandes, não é assim? Muito grandes para serem resolvidos. É buraco, é falta de orçamento, é o médico que não vai no postinho, quando o médico vai, ou às vezes não tem o remédio. Eu não estou dizendo, não estou generalizando, estou dando alguns exemplos. Aí a lâmpada que está queimada Então, o foco do gestor público estava no quê? Que ainda está, resolver a demanda, não é? É resolver o problema do cidadão. E por que é que não existia essa preocupação em cuidar da reputação? Porque não tem concorrência, poder público. Não tem concorrência. Por exemplo, eu vou no fórum ali, que eu tenho uma audiência. Não fui bem tratado, não fui bem recebido. Se aconteceu alguma coisa, eu não fiquei feliz. Eu tenho como ir num outro fórum? Particular, privado? Não tenho. Eu vou lá resolver uma coisa lá na prefeitura. Que é para tapar o buraco da minha rua lá. Ah, mas é só o mês que vem, por causa de orçamento, planejamento. Eu tenho como sair? Eu ir lá até tenho, né? Só que eu não vou gastar. Eu vou lá numa usina de asfalto, não sei, Juliano. Falou, eu tenho um buraco, quero tapar. Até porque você não pode, né? Fazer isso, você tapar o buraco. Então, assim, como não existia concorrência, a atenção do poder público era voltada para quê? Para resolução de problema. E aí aconteceu. E isso, então, essa tendência à avaliação negativa da opinião pública foi crescendo, foi aumentando. Então, é fácil entender. Riscos e perigos. Gente, isso aqui é o grande problema atual do poder público que não cuida da comunicação pública para conseguir reverter esse cenário negativo da opinião pública com relação ao poder público. Todas as vezes que você tem um poder público, seja qualquer tipo de entidade pública, que não tem mais credibilidade, que não tem a confiança da população, nós caímos nisso aqui, ó. A falta de estabilidade política, econômica e social. Sem levar em consideração, em conta, nomes de pessoas. Não vamos personificar aqui a nossa conversa. Mas se eu tenho um governo, que eu não acredito, adianta, João, eu fazer campanhas educativas para o cara pagar o IPTU? Não adianta, pode ser campanhas publicitárias lindíssimas, Juliano. Mas o cidadão não acredita, Maiara, nesse poder público. Eu falo, esse dinheiro vai ser para quê? Vão gastar no quê? Eles não me contam. Vou dar um exemplo assim, bem corriqueiro. O Juliano chega e fala assim, você me empresta R$100? Eu falo, beleza. Ô Juliano, o que você vai fazer com R$100? Ele falou, eu vou comprar um quilo de café, vou comprar uma garrafa térmica, vou comprar uma chaleira, não sei o quê, para fazer um café na hora aqui do nosso intervalo. Pô, beleza, ô Juliano, é para o bem de todo mundo, não é? Um bem coletivo? Então, R$100 aqui. Vai o Juliano. Cenário 1, preste bem atenção aí que você vai entender o que eu estou falando. Cenário 1, sai o Juliano com os meus R$100 na mão. Compra tudo que ele falou que tinha que comprar, João. Só que não presta contas, Maiara. Ele vem, eu saio, eu tenho que sair e ir lá conferir. Deixa eu ver, o café está aqui, o bulizinho está aqui, a chaleirinha está aqui, o açúcar está aqui, tem copinho de plástico. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer uma conta para ver se sobrou dinheiro ou não, se tem troco. O Juliano voltou, sentou, assistiu a aula e foi embora. A segunda vez que o Juliano me pedir R$100, eu posso até emprestar, mas com desconfiança. Se ele repetir essa mesma falta de transparência e não prestar conta de R$100, João, terceira vez você acha que eu empresto? Eu já não empresto. Falar, João, não vou. Agora, cenário 2. Presta atenção, você está em casa. Cenário 2 é diferente. O João agora é um cara transparente e que trabalha muito bem com o meu dinheiro. Dinheiro público, seu dinheiro de todos nós. Tá o senhão, vai o Juliano. O Juliano volta com as notinhas da loja. Olha, chega para assim, Edu, é o seguinte, gastei tanto no café, tanto no copo de plástico, no açúcar, no bolo, sobrou R$18,50. Falei, caramba, Juliano, pego o troco que ele me deu, eu não preciso ir lá fora conferir, preciso fazer conta, eu pego a notinha, R$18,50, puta, senhão, certinho. Segunda vez, vem o João, presta senhão, nem pergunto para que é, eu dou senhão, porque eu sei que ele vai voltar para essa conta. Esse é o grande lance. Quando existe a transparência, quando existe relacionamento aberto, existe a confiança, a credibilidade. Quando um governo
perde a confiança, a credibilidade, nós temos essa perda, esse prejuízo na estabilidade política, econômica e social. Eu posso fazer uma grande campanha de vacinação, estadual, regional, nacional. Se eu não confiar no governo, eu não vou. Não é assim? Não vou. E não deixo ninguém da minha casa ir também. Uma cidade próxima nossa lá, na época dessas últimas eleições para municipais, essa cidade não tinha, o prefeito foi a reeleição, tentou a reeleição, ele não tinha aquela credibilidade na cidade mais, questões de corrupção e tal, e ele contratou, um ano antes das eleições e tal, ele contratou uma empresa de publicidade para cuidar das redes sociais da prefeitura, gastou um absurdo, sabe? E aquelas campanhas bonitas, eles foram bonitas, e mostrando as coisas da cidade, algumas coisas, e aquelas imagens super bonitas e tal da cidade e tal, só que quando chegou na eleição, perdeu a eleição, né, para um outro prefeito, uma coisa bem simples e tal. E eu acho que se encaixa nisso, né? Se você não passa confiança mais, né, você perde a credibilidade, não adianta. Você perde a conexão com a pessoa. A hora que eu perco a conexão, não tem aquela coisa, vamos pegar relacionamento de casal. Quando um dos dois pisa na bola, o que sofreu fala o quê? Olha, infelizmente você perdeu minha confiança. Confiança é uma coisa difícil de recuperar. Poder público é exatamente a mesma coisa. Esse exemplo que o João deu, eu gosto de exemplo assim, quando você não fala nem o nome da pessoa e nem o nome da cidade, tem que ficar assim. O exemplo que o João deu, quando a pessoa, em algum momento da carreira política dela, ela perdeu a confiança, ela quebra essa conexão com o eleitor, cara, você pode fazer propaganda, você pode contratar a melhor agência do mundo. Pode melhorar, porque tem agências competentíssimas nessa área. Mas não acontece, é complicado. Então, você pode pedir para o pessoal pagar IPTU, você pode pedir para o pessoal ir tomar vacina, você pode pedir para o pessoal ter cuidado no trânsito, não usar o celular enquanto dirige, não jogar lixo na rua, não vai adiantar nada, porque eu não confio mais naquela pessoa. Comunicação pública, outra coisa, vou pegar esse exemplo do João. Não adianta também você vir numa vida sem transparência, sem comunicação, sem respeito, e chega na última semana, você quer fazer, não faz. É uma construção a médio e longo prazo, né? Curto prazo é muito difícil, depende bastante do cenário. Governo cuja reputação está arranhada não consegue se comunicar com o cidadão. Gasta, Paulo, pode gastar um monte de dinheiro, mas não consegue. E quanto mais, e tem um negócio, Maiara, quanto mais essa instituição pública gasta para fazer divulgação e propaganda, o que a população pensa? Porque está gastando meu dinheiro para fazer propaganda. Não, eu quero que você use esse dinheiro para resolver as demandas que eu tenho aqui na minha rua, não é assim? Então, é isso. Ó. O governo, quando a reputação, vocês já leram o livro? Se não leram, você também em casa, eu vou sugerir um livro, é O Príncipe de Maquiavel. É um grande estrategista, é um grande pensador sobre a vida, né? E ele, faz tempo, então eu não vou lembrar exatamente com as palavras, mas mais ou menos assim. A reputação é a maior blindagem, é a maior proteção que você tem contra as conspirações. Se eu tenho reputação, Maiara, tenho uma reputação boa, sólida, construída ao longo dos anos, dificilmente o Paulo me puxa tapete. Paulo, eu estou brincando, não é o Paulo, hein? Gente, não é o Paulo, hein? É um exemplo. O Paulo pode vir aqui falar mal de mim para os funcionários, falar mal de mim aqui para a direção. Se a minha reputação é boa, Juliano, é construída... os caras vão ouvir o Paulo e falar assim, ixi, é o Paulo querendo puxar o tapete do Edu lá. Né? E ele acaba ele fica mal. Então Maquiavel já fala isso. A reputação é a maior proteção que você tem contra qualquer tipo de conspiração. Isso Maquiavel falando. Aqui, ó, essa parte eu acho muito bacana para vocês. Percepção e realidade. Em marketing político, marketing eleitoral, marketing público, comunicação pública, comunicação governamental, a gente não trabalha com realidade. Eu trabalho com a percepção. A percepção, João, que o morador lá em Guaporema tem da minha administração. Percepção. Se eu faço a pesquisa, ou se eu saio na rua conversando e eu percebo que a percepção das pessoas é negativa. O seu prefeito não faz nada. Também é um exemplo, estou falando de Guaporema.
Ah, seu prefeito não faz nada, seu prefeito não é honesto, seu prefeito usa o nosso dinheiro para outras coisas. Essa percepção. Se eu, na comunicação pública, for trabalhar com a realidade e querer convencer esse cidadão, eu entro em conflito, Maiara. Não é? A Maiara percebe uma coisa, Juliano, ela tem uma convicção que não foi montada por acaso, ela tem motivos para ter criado essa percepção da minha administração. Se eu começo a trabalhar a minha comunicação pública e política tentando convencer o contrário, nós já estamos em lados opostos. Eu vou pegar um exemplo aqui. Isso aqui eu assisti, estou no aeroporto, o avião atrasou, que é uma coisa natural, o avião atrasou, só que o avião atrasava e as pessoas não tinham informação. Ia lá no guichê da companhia. Olha, mas o avião vai sair hoje? Não sei, vamos ver, daqui a pouco a gente dá notícia. Passava uma hora. Ia no guichê, olha, vai sair, como é que nós vamos fazer? Isso passou a manhã inteira. Chegou na hora do almoço, ia lá no guichê. Nós vamos receber algum voucher para almoçar? Vocês vão dar alguma... então... Quando passou o dia todo, o pessoal já não aguentava mais. Eu falei, esse pessoal vai quebrar esse guichê. O pessoal já perdeu a paciência. Chegou uma pessoa com um coletinho, sabe esses coletes de operário, de trabalhador de aeroporto? Que é que ele tem aquelas faixas refletivas amarelas e tal. O cara apareceu em nome da companhia. A hora que ele começou a falar, eu falei, pô, esse cara é preparado para isso. Esse é um cara que é treinado pela companhia para fazer isso. Ele chegou e falou assim, o pessoal reuniu em volta dele e falou assim, gente, eu entendo o que vocês estão sentindo e vocês têm razão. A hora que ele falou isso, eu falei, esse cara é profissional. Por quê, Paulo? As primeiras palavras que ele proferiu para a gente foi o quê? Estamos do mesmo lado, hein, gente? Não é? Juliano, eu entendo que você está assim, Maiara, eu entendo, Paulo, eu entendo, João, eu entendo. Eu, se fosse vocês, se eu estivesse no lugar de vocês, acho que eu estava fazendo coisa pior. Aí você fala, pô, esse cara está do nosso lado. A primeira coisa que você faz é não ficar contra. Porque se ele chega e fala, gente, vocês estão, calma, vocês estão exagerando, o que é isso? Vocês têm que ter mais paciência, vocês têm que... É como se ele dissesse o seguinte, João, nós somos em lados diferentes. Né? Vocês estão aí, eu estou minimizando o problema deles. Gente, eles estão o dia inteiro com fome, com sede, vontade de ir no banheiro, vontade de ir para casa. E o cara chega e fala, não, João, calma, vocês estão exagerando, vocês têm que ter um pouquinho mais de paciência. O cara fala assim, porque assim, quem atrasa é tranquilo. Agora, quem está esperando, se for 1 minuto de atraso, você já não fica assim, pô, o cara está 1 minuto, está assim. Então, você tem que entender essa situação. A percepção, para a gente que trabalha com comunicação pública, ela é mais importante que a realidade. Mas então, como é que eu vou mostrar a realidade sem dizer que a população está errada? Eu começo a mostrar coisas, João. Eu não preciso dizer, olha só que coisa bonita, que obra importantíssima. Eu vou lá e coloco a imagem. Não tem aquele ditado antigo que a imagem vale por 1000 palavras? Coloca uma imagem bonita, Paulo, imagem bonita. Revitalização da avenida tal, pam, e publico. Eu não estou dizendo assim, olha só, parece exagero, mas eu já atendi prefeitos, não vamos falar, mas já atendi prefeitos que era assim, tinha Facebook. Ele ia lá e via os comentários. Paulo, ele respondia, mas ele brigava com os caras. Para com isso, rapaz, você não sabe o que você está falando, você tem que conhecer melhor a cidade. Paulo, você perdeu aqui, aquele cara você perdeu já, não adianta, já perdeu. Por 2 motivos assim, muito básicos. O primeiro, a filosofia, a regra da vida. Você está sendo mal educado com um cara. O segundo, eu falava para ele, prefeito, você é funcionário desse cara. Você é funcionário, você deve satisfação, informação, não sei o quê. Quando ele começou a mudar, ele começou a dar informação, Paulo. Quando vinha, eu falei, prefeito, tá mal, tá ruim, é poeira, não sei o quê. E ele explicava, ele falava assim, eu entendo a sua revolta, a sua indignação, eu só preciso informar uma coisa. Conforme o orçamento, conforme o planejamento, nós vamos conseguir chegar no seu bairro só o ano que vem, em março. É a resposta que o cara queria? Não era, né? Ele queria agora o asfalto. Mas como veio aí informação de forma educada, clara, informativa, olha, em função do nosso orçamento, assim, em março de 2024, nós vamos começar aí por volta do dia 10, entre o dia 10 e dia 15. Primeiro momento, eu fico triste porque eu queria esse ano. Segundo momento, a administração ganha credibilidade. Eu falo, rapaz, o cara me respondeu. Uma coisa, João, você que trabalha em comunicação, que é importantíssimo.
A população, o senso comum, aquilo que está na rua é o seguinte: se eu conversar com algum representante do poder público, algum político, alguém que detém um cargo político, eu nunca vou ter resposta dele. E se tiver, vai demorar demais. E, infelizmente, a gente conhece vários exemplos assim. O Paulo é vereador. Gente, não é o caso, vou usar o Paulo de novo aqui de exemplo. O Paulo é vereador na cidade dele lá. Eu chego e falo: Paulo, eu tenho um problema, você consegue resolver para mim? Assim, o Paulo vira e fala o quê? Me dá aí uma semana e eu te dou um retorno. Aí ele vira e vai embora. O que eu penso? Eu falo: nunca mais eu vou ter notícia do Paulo. E infelizmente, você sabe que funciona assim, acontece em muitos lugares do Brasil inteiro. E você fica esperando a resposta. Quando vem a resposta, mesmo quando é negativa para o cidadão, no primeiro momento ele fica triste, no segundo momento ele fala: pô, gostei do Paulo. O Paulo foi o único cara, Juliano, que me disse: olha, não vai dar. Porque o Juliano e o João ficavam me enrolando. Olha, mais 30 dias, não é assim? Acontece muito isso. Daqui uma semana eu vou ligar para você. O Paulo foi o único cara que falou assim: Edu, infelizmente, isso que você está pedindo, não tem condição. É impossível, sabe? Não é legal. Nós vamos ter problema se atender. Ele está me explicando. Primeiro momento, fico bravo. Segundo momento, o Paulo ganha muita credibilidade comigo. Né? Então, percepção e realidade, nunca brigar com a população. Não, vocês estão enganados. A nossa cidade nunca esteve tão bem na área da saúde. Você não começa assim: vocês estão enganados. Eu posso começar a reunião assim: eu entendo a percepção, o sentimento de vocês. Por quê? Porque a saúde é uma das maiores riquezas que nós temos. E eu entendo a senhora. Como é que é o nome da senhora? Dona Francisca, eu entendo, a senhora tem os filhos e os netos. Eu entendo que eu também tenho filhos. Sabe? A maior angústia que um pai tem, que uma mãe tem, é a falta do atendimento médico para a família. Mas eu gostaria de corrigir uma informação aqui, Juliano. Nós temos, assim, novos médicos, estamos aí reformando um posto de saúde. Você dá informação, mas essa informação, a dona Francisca já não recebe como um contraponto, sabe, agressivo, dizendo que eu estou errada. Não. Eu disse para ela que eu entendo, porque eu sou pai também. Eu entendo essa angústia da mãe e do pai quando o filho não tem o atendimento, mas eu gostaria de dar uma informação nova. E aí eu posso falar dos avanços que o município está tendo na área de saúde. Rede social? Tá. Isso a gente faz respondemos através do site, quando tem reclamação no site, aí a gente responde por ali. Né? Até para não gerar Gerar polêmica. Polêmicas. Né? Nós temos Vamos chegar. Nós temos um tempo específico para isso, porque essa, Paulo, é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm do poder público: se respondo ou se não respondo o comentário. Eu deixo passar batido, eu respondo, eu finjo que não vi, eu bloqueio o cara, eu silencio, o que eu faço? Ou até a gente desativa a questão de comentário. Isso, então nós vamos chegar lá. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Mas vamos continuar, nós vamos chegar lá nas nossas redes sociais. Reconstrução da imagem, João, é aquilo do exemplo que você deu, de um candidato que estava muito mal, perdeu a confiança e contratou uma agência e quis resolver correndo. Não, a construção ou a reconstrução da imagem depende muito de frequência. É coerência. Isso, para a rede social é fundamental. É coerência. Coerência com o quê? Coerência com o seu discurso, coerência com o seu estilo de vida, coerência com o seu estilo de trabalho, coerência. Se a população, Juliano, não percebe a coerência entre a sua atitude no dia a dia e a sua rede social, perdeu credibilidade, você virou mentiroso, porque eu não sei em quem eu vou acreditar. Tem que ter muita coerência entre o discurso, entre o trabalho, entre o dia a dia e o que eu posto na rede social, e frequência. Todo mundo já ouviu falar que a frequência é que leva à excelência, não é? Se eu faço, é um filósofo antigo que eu nunca lembro o nome dele, até porque eu não sou da época dele, apesar de 64 anos, Paulo. Ele diz o seguinte: nós somos o que nós repetidamente fazemos. Então vou repetir para você, olha, nós somos o que repetidamente fazemos. É aquilo que eu faço sempre.
é aquilo que eu treino sempre, é aquilo que eu pratico sempre, é aquilo que eu falo sempre, é o que vai construir uma imagem. Né? Não pode ser um post, não pode ser uma campanha publicitária, não pode ser uma notícia. Não, tem que ser coerência e tem que ter frequência. É um trabalho a médio e longo prazo, frequência, constância e a coerência. Coerência, pode falar, Paulo? Aristóteles, isso aí, Aristóteles. Falei que não era do meu tempo? Quase, né? Foi sim, foi Aristóteles, é isso aí, Paulo, Aristóteles. Essa é uma grande vantagem, é uma vantagem que às vezes vira um perigo, que é a cybercultura. Eu falei, em menos de, sei lá, 10 segundos, o Paulo já... Quem falou isso aí? Já buscou. Significa o quê? Significa o quê? Que se eu mentir, ele também descobre, não é, Maia? Ele vai para o Edu, eu procurei aqui no Google, ninguém falou isso não, cara. Esse que está inventando. Então a cybersociedade tem isso, tem um lado bom, que é essa velocidade que o Paulo acabou de mostrar na prática, e o lado ruim, ruim para o mal gestor, né, para o mal agente público, é que ele pode ser desmentido, Paulo, no segundo seguinte. Eu posto uma coisa lá, olha aqui, uma obra importante que eu realizei aqui na minha cidade. O Juliano olha e fala assim, mas não é mesmo, cara. Aí o Juliano vai lá e mete ainda um documento da época, quem que assinou, quem é que pediu, qual foi o vereador. Na hora, cibersociedade, cybercultura, tem tudo a ver com o quê? Com velocidade, com rapidez. Então a gente tem que ficar cada vez mais esperto, mais ligado com isso aí. Aquilo que eu falei, os 3 tipos principais de notícia ruim. João, notícia negativa é uma informação verdadeira, mas é ruim. A Câmara Municipal, onde o Juliano trabalha, ou foi uma votação, ou foi uma audiência pública, ou foi uma sessão que deu confusão, Paulo. Era uma discussão polêmica. E aí, o blog de notícia da cidade ou da região, no dia seguinte, desce o cacete. Nesse vereador, naquele presidente da Câmara, não sei o que. É uma notícia ruim? É, mas ela pode ser uma notícia verdadeira, não é? O cara simplesmente noticiou. Aí o Juliano pega o telefone, liga lá para o João, que é o assessor de imprensa lá da Câmara. Diz, João, como é que você deixa acontecer um negócio desse, rapaz? O João fala assim, mas Juliano, é verdade? Fala, é verdade. Aconteceu, vou fazer o quê? Então, essa é uma notícia ruim. Nós vamos ver como é que a gente vai lidar com isso aí. A outra, Maiara, fake news, que é a coisa que mais está na moda, não é? Mundo inteiro, cara. Fake news. A fake news é aquela notícia falsa, mentirosa e é um perigo. Fake news é um dos grandes venenos que a gente tem hoje no universo de rede social, da cybercultura, é a fake news. Então, o pedido que eu vou fazer para vocês, o pedido que vocês devem fazer para todo mundo, o pedido que eu faço para vocês, e multipliquem esse pedido para as pessoas próximas de vocês, antes de acreditar, antes de compartilhar, antes de comentar, antes de dividir com os amigos, pô, checa a fonte. É uma coisa tão simples, não é, Juliano? Checa a fonte, Maiara. A Maiara tem o maior carinho de quem faz isso. Checa a fonte. João, checa a fonte. Eu faço isso. Ó, a gente perde tempo? Perde tempo, né, Júnior? Caramba, rapaz, todo dia tem um treco lá. Você vai, deixa eu ver quem que foi. Ah, foi o G1, não, foi a Record, não, foi a CBN, não, foi o Blog. Ah, foi o João, cara. Ah, não. Ah, o João não, o João, né? Você fala assim, estou fora, cara, não vai rolar. Notícia maldosa. Essa notícia maldosa é diferente das duas de cima. Ó, é uma notícia tendenciosa, que distorce um fato ou exagera a parte ruim. Fora de contexto. Né? Ela é diferente da negativa, que é verdadeira, mas é ruim para mim, que sou o cliente. Ela não é uma fake news, porque isso aconteceu, só que eu exagero na parte negativa. Né? Então, é tranquilo, ficou claro, né, a diferença das 3. Como é que a gente, João, vai fazer para lidar com isso aqui? A notícia é ruim, mas verdadeira. Antecipar a crise. Gente, olha, isso é ouro de mina, antecipar a crise. Como é que eu antecipo a crise, João? O Juliano, o prefeito lá, e chama o João. Na reunião de secretários, Paulo fala assim, olha, nós vamos tomar a seguinte decisão, que a princípio nós podemos perder popularidade. Mas lá na frente, acredito muito que a população vai entender.
Alguma coisa assim. Ou você vai aumentar o IPTU, ou você vai... Alguma coisa lá que vai acontecer, que é do dia a dia de vocês, não é? É do dia a dia de vocês. O João fala assim, prefeito, então peraí, então vamos antecipar a notícia e vacinar as pessoas. Como é que eu faço isso? O prefeito tem que ter te avisado com muita antecedência, porque aí eu parto para um processo de educação. Sabe, eu começo a dar notícias, começo a dar informações, a conta gota. E as pessoas vão lendo, vão entendendo. Eu não estou dizendo todo mundo, mas se eu tirar uma parcela que ia bater em mim e entender, eu já estou na vantagem. Tá? É o tipo do jogo, se eu empatar, eu estou ganhando. Né? Se eu postar aquela decisão no dia da decisão, Juliano, aí o pau vai comer solto e não tem dó. Não é assim? O rei vai chegar. Agora, se ao longo do tempo, durante 30 dias, 60 dias, eu venho informando, eu venho dizendo por que é necessário, eu venho dando fatos, venho dando números, quando vem a notícia, a maioria pode ainda falar assim, agora tem uma parcela que eu falo assim, entendi. Se a gente vê uma parcela pequenininha, que não estava com a gente, mas que agora está, nós já estamos ganhando o jogo. Porque as pessoas que entenderam, elas podem nos ajudar. Exatamente. Você divulgar primeiro pós, vantagem de IPTU serve para isso, depois você fazer lá para frente. Isso. Uma postagem do IPTU está chegando. Já uma coisa padrão que você falou, que a maioria das prefeituras que eu conheço fazem isso. Explica aonde o dinheiro do IPTU está sendo aplicado. É aquele exemplo que eu dei do Juliano, quando eu empresto R$100 para ele, e ele presta contas. Se o Juliano daqui a um mês falar assim, Edu, não é mais 100, agora é 120. Eu vou perguntar assim, por que 120? É porque teve aumento disso. Pronto, beleza, está 120. Porque eu sei que ele vai prestar contas. Ele vai trazer, falou, o café aumentou e o bule também aumentou, não sei. Então é isso, mostre, explique, eduque, e isso nós vamos falar daqui a pouco também. Então, antecipar e dar a vacina. Vocês conhecem aquela piada antiga, que, como é que é, o gato morreu? E a pessoa mandou uma notícia assim, Maiara, seu gato morreu. A Maiara chorou, sofreu e respondeu assim, ô Paulo, você podia ter preparado meu espírito para dizer que meu gato morreu. Não é assim, seu gato morreu. Mas Maiara, como é que eu ia falar? Você podia falar assim, olha, Maiara, seu gato subiu no telhado. Na outra mensagem, você falou assim, seu gato subiu no telhado, só que tinha chovido, o telhado estava liso. O seu gato escorregou do telhado. Aí na outra mensagem, Maiara, seu gato escorregou do telhado, ele quebrou as 4 patas e foi internado. Aí daqui a pouco, Maiara, seu gato morreu. A Maiara, não é assim, ela já vem se preparando para o pior. Aí, passado um tempo, a Maiara recebe assim, o Paulo manda ela assim, vamos bater uma madeira aqui, viu, Maiara, porque não é para acontecer isso não. Aí o Paulo, daqui a um tempo, manda uma mensagem assim para Maiara, Maiara, sua avó subiu no telhado. Então, esse é o trabalho de antecipar uma crise. Então eu vou educando, eu vou dando informação, e a pessoa vai entendendo, fala, que bom, então isso aqui é usado para isso funciona assim. A importância do valor venal, que é o valor da venda, valoriza, não é assim, valoriza o meu imóvel. E aí, você já explicou para mim por que isso é justo, porque vocês contrataram uma empresa, tudo licitado, tudo certinho, de geoprocessamento, através de drone, através de satélite e tal, tudo certinho. Quem tem menos, paga menos, quem tem mais, paga mais, não é assim? Puxa vida, eu comecei a entender como é que... então isso é justo. Então, e esse dinheiro que eu estou pagando é a minha contribuição para melhorar isso, melhorar aquilo. O dia que vem, todo mundo vai ficar feliz com o aumento? Não, ninguém fica feliz com o aumento. Tem uma coisa que eu falo o seguinte, ninguém fica feliz com imposto. O próprio nome diz, imposto, é uma coisa que é imposta, não é? É uma imposição, eu sou obrigado a pagar. Ninguém gosta. No dia que você falar do aumento do IPTU, ninguém vai bater palma, né? Ninguém vai sair lá na frente da prefeitura. Mas muita gente vai entender. Então, nós podemos antecipar a notícia, vacinar o cidadão e resolver não. Em partes, a gente ameniza a crise. Tá, mas como é que a gente faz com fake news? Avaliar, que a gente falou, né, Juliana? Você falou checar a fonte. Monitorar. O que é monitorar, então, Paulo? Essa é uma parte da resposta que o João fez. Eu respondo ou não respondo? Eu avalio a fonte, eu monitoro se eu vou responder ou não. Como é que eu vou chegar nessa decisão aqui? Quem é que está fazendo comentário?
Normalmente, município pequeno, médio, pequeno, eu clico e falo assim, esse cara aqui esse cara é fake. Esse aqui eu até sei quem que é, esse aqui é a Maiara lá, que no final de semana ela fica na casa dela, ela faz os fake, lá tem, como é que o pessoal chama? Perfil alternativo, né? Para não dizer que é perfil falso, é perfil alternativo. Eu avalio, dou uma olhada. Outra coisa, Paulo, que é fundamental. Aí, às vezes, não é a pessoa que acompanha ou que gerencia essa rede social. Muitas vezes, essa pessoa precisa do auxílio de alguns outros assessores. Então, por exemplo, eu estou ali, eu li um comentário e eu tenho que chamar o Juliano. Juliano, você que é mais experiente, você está aqui já faz muito tempo, lê esse comentário. Você acha que isso é maldade ou o cara está querendo informação? O Juliano lê e fala assim, olha, isso é pedir informação. Explica para ele que é assim, que esse projeto de lei é isso, mas que vai ser votado ainda, que ainda faltam 2 sessões, explica isso para ele. Eu vou ler. Na resposta que essa pessoa vai me dar, eu já sei se é maldade ou se é um cidadão buscando informação. Agora, eu leio e falo assim, não. O Juliano falou, Edu, olha os termos que essa pessoa está usando. Esse cara quer o quê? Esse cara quer que a gente responda, porque ele vai responder, e tem mais meia dúzia que está prontinha para entrar. Vocês conhecem aquela história da moça feia do baile? Ou do rapaz feio do baile? É assim, vamos supor, você chega num salão, tem um pessoalzinho dançando, tem a banda tocando, a banda boa pra caramba, e tem uma menina feia no canto, ou tem um rapazinho feio no canto. Ninguém quer tirar para dançar, não é assim? Você vai escolher outro cara, vai escolher outra menina. Mas aí, essa menina, ou esse rapaz feio, ela se mostra tanto, provoca tanto você vai lá e tira ela para dançar. Só que essa menina dança muito, dança mais do que todo mundo que está no baile. E aí, a atenção vira para essa menina feia que está dançando. A banda já começa a tocar em função dessa menina, a menina já está pedindo música, ela já está comandando o repertório da banda. Muitas vezes, gente, por que eu estou falando isso? Que muitas vezes, essa menina feia, esse rapaz feio, ele está esperando alguém tirar para dançar. E essa pessoa é muito boa para isso, que é esse perfil maldoso. Eu entro, estou tirando o Paulo para dançar. O Paulo lê uma vez, a primeira vez passou. Segundo comentário da mesma pessoa, o Paulo já começou a ter ódio do cara. No terceiro, o Paulo vai lá e tira a menina feia para dançar, ou o cara feio para dançar, e o Paulo vai dar uma resposta. E muitas vezes essa resposta é meio atravessada, porque ele já está... Não, rapaz, você tem que se inteirar mais das notícias, você está por fora, tirou a menina feia para dançar. E ela faz isso melhor que o Paulo. Ela vem na sequência, porque ela está esperando, na sequência ela já vem. Paulo, mas você está falando disso aqui, mas é aquela outra coisa que aconteceu no ano passado, que não sei o quê. Como é que você explica isso? Aí o Paulo já está arrependido de ter tirado a moça feia para dançar. Pior, essa moça feia, esse rapaz feio que se tirou para dançar, tem um grupo com ele. Que às vezes é ele mesmo, ele tem meia dúzia de perfis alternativos, ou tem mesmo um grupo com ele, fica esperando, a hora que o Paulo tira para dançar, ele só aperta o botãozinho, a galera vem para cima do Paulo, Paulo, agora explica aquilo, Paulo explica aquilo, pronto, Paulo já perdeu o controle. Então nós temos que avaliar muito isso aí. Leu, é maldade? Eu não respondo, eu deixo ela esperneando, eu não vou tirar a menina feia para dançar, porque eu sei que eu vou perder, e normalmente a gente perde. Normalmente a gente perde. Não porque a pessoa tem razão, mas é que ele é muito melhor nisso do que a gente. Né? Então o risco é grande, viu, João? Dependendo do que você responde, depende da pergunta que você responde, e dependendo de como você responde, você reacende, você mesmo retroalimenta a notícia. Sabe? Tem notícia que o cara postou, ninguém na cidade sabe. Aí o prefeito resolve gravar um vídeo para responder aquela pergunta, que ninguém sabe na cidade. E isso acontece. Aí todo mundo que assiste o vídeo do prefeito fala, nossa, eu não sabia que o prefeito tinha esse problema, porque ele está se explicando. Isso no Media Training tem uma dica, essa dica é muito forte, é muito boa. Mas eu não vou dar spoiler, né? Vamos até lá, né? E a notícia maldosa, que é aquela que eu falei, que a notícia aconteceu, só que eu sou tendencioso na hora que eu vou dar notícia. Né? Eu sou maldoso, eu exagero o aspecto negativo. Agir com rapidez para postar a informação correta, nunca, João, nunca no formato de resposta. Mas de informação, como se estivesse no dia a dia da Câmara, no dia a dia da Prefeitura, no dia a dia daquela secretaria, no dia a dia do gabinete do vereador. Mas olha que essa palavra é o pulo do gato, rapidez. Nunca, vamos primeiro fazer uma reunião hoje à tarde, aí vira aquela assembleia.
Aí, a hora que passa, esse negócio já viralizou, Maiara. Já ganhou a cidade, já ganhou o estado, já está lá no palácio do governo. Não é assim? Não acontece muita coisa? Falou, olha, o que o governador recebeu aqui, que o seu vereador falou isso aqui, isso aqui. É agir com rapidez. Posta a informação correta, coerente com o que aconteceu, dá informação, mas nunca no formato de estou dando resposta. Porque quando você dá resposta, você valoriza a pessoa que provocou, não é assim? Eu ignoro a Maiara, que me provocou, eu ignoro a Maiara e foco no interesse público. Ó, eu vou repetir essa palavra, que é a chave de comunicação pública. Foca no interesse público sempre que você estiver na dúvida de como vai elaborar a resposta. Foca, prioriza interesse público. Então, normalmente você não erra, Maiara, quando você foca no interesse público. Então, eu não vou dar resposta porque o Paulo postou uma mentira no Instagram dele. Eu estou dando essa informação focada em interesse público. Até esqueça da existência do Paulo. Comunicação pública tem o poder e a missão de. Eu vou pedir atenção, principalmente do pessoal que está online, porque essa aqui provavelmente será a questão avaliativa que eu vou passar, talvez depois do nosso coffee break. E é importante também para vocês que estão aqui na sala. A comunicação pública tem o poder, mas também tem a grande responsabilidade de fazer o quê? Promover uma gestão aberta. Comunicação pública promove a gestão aberta. Quando a pessoa, o cidadão, faz uma pergunta, João, ele só faz a pergunta se ele sente que existe um ambiente de abertura, não é assim? Se ele sente que não tem, então, João, aí vai a primeira resposta. Muitas vezes, é bom a gente avaliar se você desativa o comentário. Quando você desativa o comentário, pode acontecer duas coisas na percepção do cidadão, lá do contribuinte. Primeiro, você tem medo do que você pode ouvir. O segundo, você não está sendo transparente. Eu não estou dando essa abertura, né? Você está sendo antidemocrático, porque eu falo um negócio. É a mesma coisa que eu entrar aqui e falar assim, gente, nós vamos ficar aqui até meio-dia, eu vou falar um monte de coisa para vocês, mas ninguém pode fazer pergunta. Beleza? Combinado assim? Ninguém pode fazer pergunta. Cara, no quinto minuto você vai embora. Ô, Júlio, você não pode perguntar, você não pode tirar dúvida. O post, sem comentário, é mais ou menos assim. Gente, eu vou postar, vocês acreditem, vocês são obrigados a acreditar, e ninguém questiona, né? Promover gestão aberta, priorizar interesse público. De novo, o tal do interesse público. A única coisa que vocês têm que ter na cabeça com o servidor. O que é o servidor, Maiara? É o cara que serve, né? Serve a população. Esse interesse público tem que estar sempre acima de tudo, Paulo. Quando você tiver dúvida de alguma coisa que você vai responder, que você vai divulgar, que você vai comunicar, que você vai dar uma entrevista, a primeira coisa que você pensa, puta, cara, interesse público. Não é o interesse do meu presidente. É lógico que você está lá representando o seu presidente, mas não é o interesse do presidente, não é o interesse do seu vereador, não é o interesse do prefeito, do João, interesse público. Então, essa é a grande chave para a gente não errar. Ou não errar, para a gente errar menos, né? Porque errar a gente erra o tempo todo, não tem jeito de não errar. Democratizar a informação de interesse público, de novo, o tal do interesse público. E o que é democratizar a informação, João? Eu posto e deixo o cara comentar. Se não estou democratizando, senão eu só estou divulgando, Maiara. É diferente, né? Divulgar é uma coisa, eu chego aqui, divulgo e vou embora. Outra coisa é democratizar essa informação. Eu divulgo e falo assim, alguém tem uma dúvida? Alguém tem uma crítica, uma sugestão, uma ideia? Informar e educar para que o cidadão possa reivindicar. Gente, isso aqui é ouro de mina. Educar para que o cidadão possa reivindicar e coisas que ele nem sabia que existia, Maiara. Tem coisa, se você explicar do gabinete do vereador, da função do vereador, até onde ele pode chegar, sabe, o limite dele, mas dentro desse limite ele tem uma infinidade de coisas que ele pode fazer pela população. A Câmara de Vereadores, que é uma gigante, né, como instituição pública, você pode fazer um monte de coisa, tem o limite, né, o legislativo tem o limite, mas dentro desse limite, dá para você fazer um monte de coisa. O executivo lá que o João representa, tem um limite, os limites legais tem, mas dá para fazer um monte de coisa. Quando você informa e educa para o cidadão, esse monte de serviço, esse monte de coisa, esse monte de possibilidades que você tem, o cidadão entende que ele pode reivindicar além do asfalto na rua da casa dele. Cara, isso é comunicação pública que coloca o interesse público na frente. O gestor público que se pauta por isso, Maiara, ganha muito. Pode não ganhar, Paulo, no comecinho, mas ele vai sentindo que ele vai ganhando,
Eu vou contar aqui uma passagem muito rápida, porque eu presenciei, eu estava no gabinete do prefeito, e não é uma cidadezinha muito pequena não, uma cidade de porte bom. A gente numa reunião, tocou o telefone, o prefeito atendeu, a chefe de gabinete disse assim: prefeito, fulano de tal quer falar com o senhor. Uma pessoa muito influente na cidade, muito influente. Ele atendeu, sim, não, eu posso dar um conselho então? Fala para ele estudar bastante e se preparar muito, porque a prova é difícil. E desligou. E eu percebi, pelo tom de voz do prefeito, que a conversa não tinha sido muito boa. Desculpa, aí o prefeito explicou. Ele falou: não vou contar o nome. Mas sabe o que aconteceu? Me ligaram agora, uma pessoa que julga, que me ajudou muito na campanha, me cobrando um favor, e disse assim: prefeito, estou sabendo que vai ter um concurso para contratação de médicos. Eu gostaria que o senhor ajudasse o meu filho a passar no concurso. A resposta do prefeito, que eu presenciei, eu estava lá, e a única parte, lógico que eu não ouvia que a pessoa falava, mas eu ouvia o que o prefeito respondia. E a última coisa que o prefeito respondeu foi isso: olha, então, tá bom, eu vou ajudar seu filho, dando o seguinte conselho: fala para ele estudar bastante, se preparar muito, porque a prova é difícil. O outro lado desligou, xingando o prefeito. Pam. Essa pessoa que ligou cobrando essa coisa ilegal, completamente antiética e ilegal, saiu contando para outras pessoas da cidade como é que o prefeito tratou ele quando ele fez esse pedido. O que as pessoas pensavam? Falavam: mas o prefeito está certo, não é isso? Mas o prefeito está certo, o prefeito tem razão, não pode fazer isso. Então o que aconteceu? No primeiro momento, com essa pessoa, ele perdeu o quê? Popularidade, mas ele ganhou em credibilidade, uma coisa muito grande. Então o gestor público tem que ter essa consciência para poder ter essa paciência. Pode falar, Maiara. De graça, de graça, de graça. Porque o interlocutor dele, tão bravo que ele ficou uma semana contando. E o prefeito ria, falava assim: ai, tomara que ele fique mais um tempo falando de mim. E ele achava que estava queimando o prefeito. Todo mundo falava assim: não, mas o prefeito está certo, pô, esse prefeito é bom. Aí começou: o prefeito é bom, esse prefeito é honesto, o prefeito é sério. Então, isso é bom. Envolver e engajar toda a sociedade. Eu sempre deixo essa aqui por último. Se você cumprir a tarefa de casa, envolver e engajar a sociedade é, na verdade, uma das grandes missões da comunicação pública. Seja na Câmara, seja do vereador, seja do prefeito, seja do governador. Quando eu consigo envolver e engajar a sociedade, toda a campanha educativa que eu divulgo, eu tenho uma adesão muito boa. Se eu falo assim: gente, vamos combinar uma coisa? Não vamos jogar lixo na rua, pelo menos essa semana? Putz, a galera fala assim: eu vou com esse cara aí. Eu vou com esse cara. Não vou jogar lixo essa semana. Semana que vem eu jogo. Semana ele pediu, não vou jogar. Gente, nós começamos agora a campanha de vacinação da poliomielite. Pô, a galera... Você sabe que tem municípios que acontece isso. Tem gente que não tem pessoas na família com idade para tomar a determinada vacina. Liga para um amigo que sabe que tem um filho que tem idade para tomar aquela vacina. Engajamento da sociedade na campanha de um governo que tem reputação, que tem confiança, que tem credibilidade, que faz essa conexão sadia com a população. É isso aqui, ô Maiara. No final de tudo, a comunicação pública precisa envolver e engajar toda a sociedade. Mas para chegar nisso aqui, Juliano, tem um caminho para percorrer, não é? Caminho longo para percorrer. Mas um caminho longo, mas um caminho cheio de satisfatório. Todo dia você fala assim: quero estar no caminho certo. Todo dia estou no caminho certo. Ó, a gente aprendeu com os nossos avós, com os nossos bisavós, principalmente o pessoal mais antigo ainda, o que viveu na época na lavoura, na agricultura, o pessoal lá atrás, bem antigo. O que eles falavam? Eles falavam assim: quando as duas pessoas confiam, como é que é aquela expressão? Você não precisa de assinar documento, no fio do bigode. Não tinha negócio assim, no fio do bigode. Eu e Juliana, assim, no fio do bigode, Maiara. Não precisamos assinar documento, não precisamos registrar em cartório, não precisa de testemunha. Se eu falar, o Juliano topou, eu sei que daqui 30 dias ele vai cumprir. É isso que a gente precisa resgatar na sociedade. Através do seu trabalho lá, comunicação pública, cara. Sabe? É um caminho árduo, é um caminho cheio de obstáculo, de pedra, de buraco, de poeira. Mas, cara, todo dia você chega no final do dia, sabe?
com aquele cheiro de suor, de poeira, de sangue. Não é assim que a gente chega no final do dia? Às vezes chega no final do dia arrebentado, arrebentado. Mas sempre você chega e fala assim, depois você bate assim, aquela poeira da roupa e fala assim, cara, valeu muito a pena, cara. Valeu a pena demais. Sabe, apanhei. Mas eu estou me pautando por quê? Interesse público. Todas as vezes que você se pauta pelo interesse público de verdade e é coerente na sua comunicação, você pode apanhar, Maiara, mas no segundo momento, os caras falam assim, essa menina aí, eu quero ela comigo. Né? É assim, a gente constrói imagem, reputação, assim, não é no discurso, não é? É no dia a dia. Como é que os antigos falavam também? Para você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal, comer um saco de sal. Não tem um negócio assim? É isso aí mesmo. Você conhecer uma pessoa, Maiara, você viaja com essa pessoa. Faz uma viagem de 1 semana, 10 dias, você fala, meu Deus, cara, eu estava pensando em casar com esse cara, não dá não, não é? Então convive, é assim que a gente constrói as nossas histórias mais duradouras. Planejar comunicação, aqui a gente já começa a entrar no nosso dia a dia. Porque, Maiara, comunicação é o seguinte, infelizmente, existem muitos profissionais de comunicação pública e também na comunicação privada, que acha que vai resolver, sabe, com uma notícia, com 2 posts, são coisas que eu resolvo rápido. Eu trabalho muito na intuição. É um trabalho intuitivo. Intuição é importante? É importante, não é? Mas só que o planejamento, muitas vezes, tem que subir no degrau acima da intuição. Porque se eu só trabalho na intuição, fica um trabalho muito pessoal. A Maiara chega, um dia ela acorda e fala assim para o vereador dela, ô vereador, acho que hoje não precisamos postar nada. Hoje está tranquilo, você vai continuar faturando aquele seu discurso de ontem que foi bom pra caramba, ou ficar 2, 3 dias sem postar. É a intuição dela. Né? Planejamento. O vereador vai chegar e falar assim, ô Maiara, não precisa postar nada, nem hoje nem amanhã. Vamos deixar o pessoal curtindo ainda aquele discurso que eu fiz ontem? Você fala, não, vereador, nós não temos um planejamento, nós não temos um objetivo lá para dezembro, não podemos furar nenhum dia. Frequência, constância. Vou dar um outro exemplo. Você que está em casa, acompanha o raciocínio. Você gosta muito de um programa de rádio. Você gosta muito de ouvir um determinado programa de rádio, e você sabe que o programa de rádio é de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Só que um dia você chega lá e sintoniza a rádio, 7 horas da manhã, e a Maiara não está lá. Na terça-feira, Juliana, eu vou lá, sintonizo, e a Maiara não está lá. Quarta-feira eu sintonizo, ela está lá. Mas ela está lá às 7h30. Falou um pouquinho, já foi embora. Quinta-feira eu sintonizo, ela não está lá. Na sexta eu não sintonizo mais. Falta de constância, falta de frequência. E isso faz a gente perder as pessoas. Então, se a Maiara fala assim, o meu programa vai ser diário, diário não, de segunda a sexta, mas todos os dias, das 7 às 8h30. E o dia que eu não puder ir no estúdio, eu gravo e mando para vocês. Você, com a frequência, a constância, você ganha o quê? Audiência, né? É a mesma coisa de rede social, planejamento. Não pode ser assim, tem dia que eu posto 4 vezes, tem dia que eu posto 2. E aí vem uma pergunta, né, acho que o João tinha feito também. Não foi o João não. Mas quantas vezes eu posto por dia? Quais são os melhores horários para postar? Não tem fórmula, gente. Para Maiara é uma coisa, para mim, eu já testei. Todo mundo aqui tem rede social? Era lá. Então, vamos começar pelas senhoritas. Maiara, você tem Instagram? Tem Instagram. Então vamos seguir a Maiara aqui já. Segue a Maiara aí, você também já. Pode seguir você, né, Maiara? Pode. Então vamos seguir a Maiara, todo mundo junto, ó. Como é que eu te acho, Maiara? Maiara Souza, tudo junto. Maiara Souza. Ô, Maiara, eu achei 1, 2. Como? Com I. Eu tô colocando Mai de... É muito chique, né? Não, o A estava em promoção nesse dia, eu já pus 2. Maiara Souza, seguida por Uniflex. É você aqui, ó. Mai de Souza, já reconheci você aqui, ó. Vamos ver, Mai de Souza. Seguir. Aí depois você me segue de volta, hein? Paulo, tem Instagram?
Aí, gente, vamos seguir o Paulo aqui também. Pode seguir, Paulo? Pode seguir? Então, seguir o Paulo aí. Pera aí, Paulo, comenta aí. Pera. Ah, essa é uma, viu? Depois você vai me seguir na hora do voto. A hora do voto tem outro perfil específico e eu vou falar por que isso. É Paulo FRISA. Olha aqui, ó, o Paulo Barbona dele, não dá nem para não reconhecer ele, cara. Alô, Paulo Frisa. Paulo Frisa, né? Paulo, aí você me segue de volta, depois você me segue na hora do voto. A hora do voto é um perfil menor. Eu tenho acho que só mil e pouco, não lembro. Mas é específico. Por exemplo, esse ano eu estou fazendo um trabalho específico para pré-candidatos a vereador e vereadora. Aí eu vou explicar porque eu tenho 2 perfis. Então, João, você tem Instagram? JP Santos. Pois já é número de candidato, cara? 1511, cara? Cadê? Opa, está aqui um nenenzinho no colo? Aí, ó. Pode seguir, né? JP Santos, estou seguindo você, me segue de volta e me segue lá na hora do voto. O Paulo já me seguiu na hora do voto lá. Paulo é ligeiro, né, cara? Esse negócio de internet. Não sei se trabalha bem, Juliano, mas é ligeiro lá, ó. Agora não tem Instagram, Juliano? Eu tenho, mas não uso. Não usa? Não. Mas você usa alguma rede social? Facebook? Vamos no Facebook lá então, gente. Vamos lá. Santos Juliano. Santos Juliano. É isso aí, hein? Santos Juliano Fidelis. Sandro. Ah, Sandro. Sandro Juliano Fidelis. Ah. Paulo, você matou a pau, essa foto que ele tinha o quê? Uma foto de 20 anos atrás. Aí porque a gente tirava fotografia ainda com filme, né? A gente tirava com filme, Kodak, levava lá no foto para revelar, lembra disso? Ah, Maria. Ô Paulo, você não fala, eu pulava esse cara. Falei, esse aqui não é o Juliano. Falei, esse aqui não é o Juliano, não. Eu vou pulando, esse não é o Juliano, não. Meu, nem entra lá, viu, Maiara? Você vai assustar. Você vai achar que é perfil alternativo, Paulo. Não vamos falar que é perfil falso, né? Perfil alternativo. Então, joia. Seguir aqui já vocês. Cadê o... Rede social, né, gente? Rede social é isso aí. João, nós já estamos falando em plano de comunicação. Plano de comunicação leva principalmente em conta 3 pontos. Primeiro, sabia que dentro do caos da cabeça do cidadão e do eleitor, é um caos, né? Quando eu digo do cidadão, eu estou falando da nossa, né? E existe uma lógica, né? E um dos pontos que comprova essa lógica é a seguinte: aprovação do governo, aprovação do vereador, aprovação da Câmara. Esse é um dos principais pontos, Paulo, da lógica do raciocínio do cidadão. Se ele tem percepção, as pessoas falam, os amigos falam, a imprensa fala, que o governo está bem, que a aprovação do governo é uma coisa muito boa e positiva, esse é um cenário que eu tenho. Né? A situação atual do governo, ou uma avaliação muito ruim. Vamos supor, João, e tomara que seja verdade, que a situação atual lá do executivo que você representa é uma avaliação boa. Qual é o seu objetivo dentro do planejamento de comunicação? Consolidar e melhorar essa imagem que já é boa, não é isso? Então vamos trabalhar nisso aí, e isso já te ajuda. A gente vai voltar para isso também. Qual o cenário atual e real, que deve ser o plano, que deve ser o alvo do plano de comunicação? É reforçar, consolidar e melhorar a imagem que já é boa, ou, quando a imagem é ruim, eu devo começar a trabalhar para reconstruir essa imagem. Então, isso passa a ser um alvo do plano de comunicação. João, eu podia ter te avisado antes, né? Mas é que eu vi você tão como é que fala? Dedicado, esforçado. Eu não vou quebrar esse clima, não. Exatamente esse material que eu estou... Exatamente, é isso aqui. Eu deixei com o pessoal aqui na Uniflex, no formato de PDF, que vira uma espécie de um e-book. Então não precisa anotar. É exatamente isso aqui. O que você está vendo é o que eu coloquei à disposição para vocês. Tá? Segundo ponto, João, qual é o público que deve ser impactado? Por exemplo, o problema que a gente tem,
Ou a coisa muito boa que eu tenho, tem a ver com pais e alunos da rede pública? Ou tem, porque a gente fez um negócio numa escola lá fantástico. Pela primeira vez na história do município tem tal coisa. Não tem muito disso? Pela primeira vez na história do município, a Câmara Municipal devolveu não sei quanto para o Executivo cuidar de tal coisa. Quem é esse público-alvo? São usuários do SUS? São os contribuintes? É o cara que paga o imposto? É o cara... São os motoristas? É uma campanha que nós vamos fazer de trânsito? Pessoas, aquele público que tem que vacinar? Então, nós temos lá o primeiro alvo. Como é que eu vou trabalhar a imagem negativa ou positiva da entidade pública que eu represento? Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o público estratégico? Qual que é o público-alvo que eu vou trabalhar? Porque, às vezes, não adianta você querer trabalhar com todo mundo, Paulo, e você perde, vamos supor que seu público seja usuário do SUS. Eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo no Facebook, eu tenho lá um cadastro com usuários do SUS, e para ele eu fico mandando notícia de educação. É uma notícia boa? É importante as pessoas saberem? Só que se essa pessoa aqui, o usuário do SUS, que se interessa muito mais por atendimento lá na UBS, você ficar recebendo notícia aleatória o tempo todo, chega uma hora que de repente eu nem vou abrir mais o grupo para ver. Agora, se ele sabe que 90%, 80% das vezes que apitar o meu WhatsApp é notícia sobre postinho de saúde, unidade de saúde, atendimento do SUS, eu vou abrir. Público estratégico. O terceiro objetivo a ser alcançado. Objetivo, João, trabalhar a marca, imagem da administração pública e, principalmente, conseguir a adesão das campanhas que a gente falou nos 2 slides atrás. Né? De construir esse engajamento, de recuperar e ganhar a confiança das pessoas. Vamos ver se a gente consegue... Falta alguns... Bom, mas acho que dá para a gente tocar mais um pouquinho. Pauta e mídia positiva. Tem muito... vamos pôr assim, para não errar, 80% dos slides estão aqui, não é da minha cabeça, Juliano. Não sou eu que sento um dia e falo assim, bom, aí eu vou falar para ele sobre pauta e mídia positiva. Não, são coisas que eu recebo no dia a dia. Isso aqui, por incrível que pareça, é recorrente. Maiara, como é que eu construo uma mídia positiva para o meu vereador? Uma pauta positiva para o meu vereador. É isso aqui, A pauta positiva de comunicação tem que passar pela pauta positiva do seu vereador. Seu vereador é que vai pautar, não, a gente não fala assim, o vereador é que vai pautar a Maiara. Ele vai sentar na segunda-feira e falar assim, Maiara, veja só, coisas boas que a gente conseguiu semana passada. Provavelmente a Maiara já sabe, porque acompanha, mas nós estamos fazendo aquilo que a gente chama em veículo de comunicação, em jornal, rádio, televisão, uma reunião de pauta. Não é assim que é reunião de pauta? Sentamos e falamos, como é que nós vamos trabalhar essa semana? Maiara, reforce isso aqui, relembre as pessoas que eu fiz isso aqui. Agora, também comunique que eu vou fazer isso aqui, eu vou viajar para Brasília, eu vou viajar para Curitiba, eu vou conversar com o deputado tal, porque está quase saindo aquilo. A pauta positiva do seu, vou chamar de cliente, tá? A pauta positiva do seu cliente é linkada diretamente pela pauta positiva da administração, do órgão, da entidade, do agente público, seja ele vereador, secretário. A gente está falando de vereador, de Câmara e de Prefeitura, mas existem as subdivisões dela. Não é? Prefeitura tem secretarias municipais. Eu posso precisar trabalhar dentro da administração só numa determinada secretaria que precisa mais. Então, a gente precisa estar muito ligado a isso aí. A mesma coisa na Câmara. Na Câmara é o seguinte, eu trabalho a imagem, a institucional da Câmara, mas eu preciso tomar cuidado também com vereadores. Eu posso divulgar vereador, né? Mas tem que ser, lógico, tudo igualzinho, né? Eu tenho 11 vereadores, eu só falo de 2 vereadores. Pô, eu vou tomar vai ter um problema sério. Então, pauta é isso, pauta positiva. É ligada diretamente com a pessoa que coordena o seu trabalho. Ela que vai falar, olha, essa semana, João, vamos falar disso. No meio disso, você recheia com outras coisas boas que vão acontecer dentro daquele planejamento de comunicação que a gente fez. Que é que eu preciso trabalhar. Aqui é legal porque assim, todo mundo conhece o Media Training. Todo mundo sabe o que é Media Training, não é? Eu vou dar uma entrevista. Maiara, mas eu nunca dei entrevista. Vamos fazer um Media Training com o Edu, então. Vamos sentar um dia lá e vamos treinar esse cara. Eu noto algumas coisas que nesses 30 anos aí preparando, fazendo Media Training, primeira coisa que eu falo para eles, não parece óbvio, gente, mas tem gente que não faz isso.
estude e leve anotações com as informações relevantes sobre o assunto. Não é óbvio isso? Primeira coisa, mas tem 60% que não faz. Ele chega numa entrevista e fica assim, ao vivo, hein? Ao vivo. Está lá o cara entrevistando no rádio, por exemplo, mas prefeito, ou vereador, quanto? Porque a gente precisa quantificar a coisa, não é? Quanto foi? Quanto vai? Ô Maiara, você tem... Não, gente, eu tenho que ter rádio, ninguém vê que você está lendo. Rádio, você pode falar, Paulo. Eu sempre faço isso, eu pego meu celular e fico. Cada vez que eu gravo, está melhor. Está mais preparado. Eu percebo, se gravo na oitava vez, já está muito melhor. Na primeira eu estou travando. Ô Paulo, isso que você falou é fundamental, gente. Isso é você mesmo se preparar. E isso é autocrítica, né, Paulo? Você grava, você fala, tem gente, Maia, principalmente mulher, né? Fala, eu não vou gravar minha voz, porque minha voz é horrível, não é assim? Nossa, minha voz minha voz é de taquara rachada, eu não gosto da minha voz. Isso acontece com a grande maioria, porque realmente o que eu ouço não é aquilo que eu imaginava. Que a minha caixa de ressonância é diferente. Eu ouço, estou acostumado a ouvir. Não é que o que eu ouço é legal, é que eu estou acostumado. Quando eu gravo, é como o Juliano ouve. Eu falo, Juliano, isso não sou eu. O Juliano fala assim, lógico que é, Edu. Né? Então isso, Paulo, é fundamental. Gravar. Grava, ouve, grava. E faça isso com o seu, vou chamar de cliente, né? Faça seu cliente. A Maiara, chega o vereador dela e fala assim, ô Maiara, vou contar um negócio. E isso não acontece uma vez, duas vezes, né? É um monte de vezes. Estou lá, ouvindo lá a pessoa falando, terminou. Eu falei, e aí, Edu, o que você achou? Porque essas pessoas estão acostumadas a serem agradadas, não é? Aí vem aquela meia dúzia que puxa o saco. Olha, foi bom demais. Foi bom demais, que maravilha. Nossa, é só para agradar. Eu já aviso meu cliente assim, você me contratou para te ajudar. Não é para te agradar, porque para te agradar eu já vi que você tem um monte de gente ali. E o que você achou? Eu falei assim, rapaz, tem que melhorar. Não, mas por quê? Você fala muito né. Estou dando um exemplo, né? Eu falo tanto né, porque, a cada duas palavras você põe um né. É um problema falar né? Não é. Se for de vez em quando. Eu falo né de vez em quando, mas não chega a ser uma coisa, você fala, Edu, eu contei quantos né você falou. Essa pessoa não. Ela falou assim, bom dia pessoal, né? Então, Juliana e Paulo, né? Maiara, né? João, né? Nós temos que... Ô Juliano, nos primeiros 30 segundos, ninguém mais está prestando atenção no que ele falava. Ficava todo mundo rindo e contando quantos né? Quantos né deu? Pô, hoje foi 83, ele está melhorando, né? Mas o que ele falou mesmo? Eu não lembro o que ele falou, a gente ficou contando quantos né ele falou. Eu falei, não, eu não falo tanto né. O que você faz? Grava, né, Paulo? Gravei. Ele saiu, depois de uns 40 dias, eu acho. Ele saiu e pergunta assim para mim, Edu, como é que foi como é que foi o discurso? Eu falei, rapaz, piorou, hein? Não, como assim? Eu falei, você falou, tinha lá, 15, não lembro, 18 minutos de fala. Vamos soltar só o comecinho aqui. Você vai ouvir 15 segundos. Pum! Bom dia, pessoal, né, e né. Quando você ouve diferente. Eu falei, Edu, não, mas não faço isso sempre. Eu falei, não, você não faz sempre, você faz o tempo todo. O tempo todo. Né. As pessoas não prestam atenção no que você fala. Então tem gente que fala né, tem gente que faz muito assim, tá, de repente, eu não faço de repente, que você falou, Maiara? Que agonia? Imagina, é o sentimento que todo mundo tem. Fala assim, nossa, que agonia, cara, não vi a hora dele parar de falar. Meu Deus do céu, eu já sou ansioso, eu piorei. A gente chama de expressões bengala. A pessoa começa a buscar a palavra, buscar o raciocínio, e começa a usar o tá, né, então, que tal, de repente, e vai indo, né? Eu uso né, eu uso às vezes de repente, mas não é vício de linguagem. Então a pessoa não presta tanta atenção. E isso aqui é outra dica poderosa. Se a resposta for sim ou for não, é a primeira coisa que você tem que deixar claro na explicação. Vou dar um exemplo aqui. O Juliano. O pessoal está em casa. Vocês não conhecem o Juliano aqui.
É um exemplo que eu vou dar do Juliano. O Juliano é o seguinte, tem na cidade do Juliano, o Juliano é candidato fortíssimo à prefeitura, fortíssimo, Paulo. A oposição tem que achar alguma coisa para derrubar ele. E a homofobia está comendo solto no município do Juliano. E aí veio o repórter lá, ou numa coletiva, tanto faz. Pô, Juliano, tem uma conversa na cidade dizendo que você é gay. Se o Juliano começa a resposta assim, veja bem, eu acho que todas as pessoas têm direito de escolher a sua sexualidade. O cara que está do outro lado pensa assim, é viado. Não pensa, Paulo? Ele já começou a se explicar demais, que todo mundo tem direito, que hoje nós vivemos na época da diversidade, que hoje não sei o quê. Eu assisti isso de um político famosíssimo no Brasil, que já está meio aposentado, meio não, está aposentado por conta de doença. Famosíssimo no Brasil, das antigas. E ele envolvido com desvio de dinheiro, enfim. Ele estava fora do Brasil, não lembro que país que era, e um repórter da televisão foi entrevistar ele. Doutor Fulano, seu nome de novo está envolvido em escândalo de corrupção, desvio de dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a última foi de tantos milhões de reais. O que o senhor tem a dizer isso? Ele começa um discurso. Dizer que quem conhece ele, que a vida dele, muito ilibada, muito... Cada outro lado fala assim, roubou. Não é assim? Roubou. Agora, por isso que eu coloco aqui, se a resposta for sim, a resposta for não, no caso Juliano, disseram que o senhor é gay. O Juliano falou assim, não sou, nunca fui, mas veja só, não tem nada contra. Porque quando ele dá a resposta, e é muito claro e direto na resposta, ele pode fazer o discurso. Não sou, né? Inclusive não tem vocação nenhuma para isso, ele pode fazer a brincadeira, mas já imediatamente ele falou, olha, todo mundo tem direito disso, vivemos numa sociedade assim, o que eu quero é uma sociedade que seja ainda melhor do que isso, onde sejam respeitadas todas as diferenças de cor, de religião, de sexo, de dinheiro. Aí o cara começa a ouvir, fala, gostei, é um cara moderno, é um cara... E ele já me respondeu, é a mesma coisa, roubou, Juliano? Eu falei, não, gente, o que é isso? De maneira alguma. Afirmo categoricamente que não. E vou dizer uma coisa, no meu governo, vocês se lembram que eu abri o negócio da transparência, que eu pus a Polícia Federal, aí ele pode fazer o discurso. Se ele fizer, João, um discurso antes da resposta, o cara fala assim, roubou, é viado, é mentiroso. Você não pode deixar o cidadão e o eleitor nunca formular a resposta na cabeça dele, que geralmente não vai ser boa para você. Não é assim? Geralmente não vai ser boa para você. Um minutinho só para a gente sair, para a gente pegar essa parte aqui do Media Training, só para encerrar a parte do Media Training. Mantenha calma, não deixe o interlocutor tirar você da sua zona de segurança. Gente, isso é fundamental para quem está dando entrevista. Por mais que a situação seja complicada, por pior que seja a pergunta que a pessoa fez, nunca demonstre medo. Eu costumo dizer uma coisa, o seu inimigo, João, sente o cheiro do seu medo. Não é assim? Sente o cheiro do medo. O nosso adversário, a nossa oposição, o nosso inimigo, aquele que está tramando para tirar a gente do lugar que nós estamos, porque ele quer ocupar aquele lugar, ele sente o cheiro do medo. Então você não demonstra medo nem insegurança. E outra coisa, hein? Resposta agressiva. Lembra que eu falei daquele negócio do problema no aeroporto? Que o funcionário chega, a primeira coisa que ele falou assim, eu entendo vocês, eu sinto o que vocês estão sentindo, estão do mesmo lado. É parecido aqui, nada de resposta assim. Eu acho que é no próximo slide aqui, que é no final do mídia. Aqui, ó. Quando o entrevistador, a entrevistadora fizer uma pergunta maldosa, nunca comece com, você está errada, Maiara. Você está mal informada. Já estou colocando a gente em lados opostos. Piorei minha situação. Prefiro dizer, olha, Maiara, eu entendo a sua preocupação, principalmente com jornalistas. Você está de parabéns. Porque eu acho que essa é a missão do jornalismo. Mas eu preciso corrigir algumas informações que você deu agora. Primeiro, eu disse que entendo, elogiei a sua função de jornalista, e não disse que você está errada. Eu falei que eu preciso corrigir algumas informações. Por exemplo, o que a prefeitura investiu o ano passado em saúde, não foi tanto, foi muito mais do que isso aí. Esse problema que você falou assim, aconteceu, mas aconteceu 3 anos atrás. Já 3 anos e tanto que isso não acontece mais. Por quê? Porque nós fizemos isso. Então, eu não estou dizendo que você está errada. Estou, né? De um jeito mais educado. Preciso corrigir algumas informações que você... vamos sair então para o nosso café, e agora sim,
vamos entrar no nosso tema central. Comunicação pública na era da cybercultura, que é rede social. Hoje eu vou falar de rede social. Beleza? Vamos para o café lá então. E você que está em casa não vai poder participar dessa companhia agradável aqui, tomar aqui aquele coffee break especial da Uniflex. Segura um pouquinho aí que a gente já volta, beleza?